Olá pessoal, em mais um vídeo da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral. Hoje eu vou utilizar um modelo generalizado linear para trabalhar com dados de proporção. Então, no exemplo de hoje, vamos utilizar um banco de dados que envolve a captura de insetos pragas, que foram, na verdade, recaptura de insetos pragas que foram recapturados utilizando diversos tipos de feromônios. Os feromônios aqui nós vamos chamar de tratamentos. Tá? Então, o script da aula o dado que nós vamos utilizar nessa aula é esse que tem escrito inseto praga, independente de qual nome que esteja aí. Tá? Ele vai ser enviado hoje com esse nome 8.5. Pois bem, lembrem de mudar o diretório de trabalho de vocês, se for necessário, para o caso de vocês. Nós vamos utilizar para essa aula esses dois pacotes. Então, se por acaso você ainda não instalou, lembre de instalá-los aí. Vamos abrir o banco de dados e já pedindo, olha, para a variável fatorial ser lida como fatores. Então, aqui o arquivo aberto. Né? Ele está aqui para mim como 10, mas vai ser inserido como 8. Tá? Então, eu vou, inclusive, deixar isso assim. De qualquer forma, já está aqui o arquivo, vamos conferi-lo. Então, tem 4 variáveis, aqui uma particularidade importante, eu vou até dar um zoom aqui nessa tela, para que vocês vejam. Olha só, o número de indivíduos é o número de indivíduos que foi capturado em cada armadilha. Tá? Aqui, a distância, né, das armadilhas, que elas foram soltadas, foram colocadas desde o local de recaptura desses bichos. O tratamento, então, são os tipos lá de feromônios. Tá? E aqui o número total de armadilhas, de indivíduos que foram soltos. Tá? Então, para ficar bem claro, foram soltos indivíduos e mediu-se a distância entre a soltura e onde estava a armadilha e qual tipo de feromônio que aquela armadilha tinha. Então, percebam que esse aqui não é um experimento que tem números iguais. Tem tratamentos com 90, com 15, com 20, com 115, até 135 solturas. Então, tem uma diferença de efeito aqui. Então, a gente precisa colocar isso como um peso no modelo. Pois bem, vamos, se fizéssemos o reconhecimento dos dados, o cabeçalho nós já vimos, mas a estrutura, ele nos mostra que temos 2 variáveis inteiras, uma fatorial e o número de indivíduos também é inteiro. Olhando o sumário, nós vemos, olha só, que o número de amostras de cada tratamento é diferente, então o tratamento C e o E tem o dobro de amostras que os outros. Tá? E se fizéssemos um plot, vamos ver se a gente consegue observar alguma coisa aqui, algum padrão. Bom, a relação entre número de indivíduos e distância, aparentemente, quanto mais distante cai o número de indivíduos. Bom, o número de indivíduos claramente correlacionados ao número total, o número de recapturas correlacionado ao número total. Então, fica um tanto confuso, o gráfico poluído assim, a figura poluída assim. Nós vamos usar mais na frente dados atachados. Então, eu vou manter hoje como dados atachados nas funções, para finalidade didática, mas tome muito cuidado com isso, para não apertar o comando ATT 2 vezes. Façam uma única vez, mas de qualquer forma, lá na frente, eu vou mostrar como resolver os problemas causados pelo ATT. Então, eu vou atachar os dados, e isso implica que eu posso, por exemplo, chamar a variável tratamento. E eu não preciso agora escrever dados, cifrão, tratamento. Então, quem são as variáveis? N_indi é o número de indivíduos recapturados. N total é o número de indivíduos soltos. Distância é a distância entre o local da soltura, tá, e o local de recaptura. Tratamento são 6 tipos de feromônios. Então, qual é o melhor feromônio e a distância a serem utilizados em monitoramento dessa praga? Não importa qual praga seja, tá, nesse exemplo. A gente vai descobrir isso com um modelo linear. Um modelo linearizado, Bom, lembrem-se, para dados de proporção, a função de ligação que nós utilizamos é o logit. Tá? O logit é o logaritmo dessa probabilidade dividido por 1 menos a probabilidade. Tá? E a função, que ela pode ser expressa também dessa forma, log de P menos o log de 1 menos P. Tá? Mais tarde nós vamos falar sobre o gráfico e
como calcular o inverso do logit. Bom, se temos esse tipo de informação, é importante a gente ter em mente que efeitos proporcionais, eles podem ter pesos distintos, a depender da quantidade de observações. Então, um efeito que foi visto em 5% das vezes de 10 observações, bom, de 10 não é possível, mas de 100 observações, ele é menos confiável do que aquele efeito que foi visto em 5% das vezes de 100 mil observações. Então, perceba que o peso ele pode ser utilizado como um parâmetro no seu modelo, né? E aqui nós fazemos isso, né, escrito, colocando a variável peso. Tá? É isso que está detalhado no texto acima que eu disponibilizei para vocês. Então, olha só, tem essa variável peso que eu coloco o número total. E a variável dependente, ela é expressa aqui pelo número de indivíduos dividido pelo total. Isso vai nos dar um valor percentual, não uma proporção. É por isso que estamos trabalhando com dado de proporção. É a proporção dos indivíduos que foram soltos naquele experimento e recapturados. Então, aqui está o nosso modelo nulo, nosso modelo teste, aliás, modelo 1. O modelo nulo envolve a mesma coisa com essas particularidades, né? Se para dados de proporção nós utilizamos a família binomial, nós temos que deixar expresso aqui, da mesma forma como o peso tem que estar presente também. Então, rodamos o modelo nulo e vamos fazer o teste, né, com a ANOVA. Lembrando, para a distribuição binomial, o teste é com Q quadrado. De cara, nós já percebemos, olha só, a diferença, né, da variável dependente, né, as diferenças na variável dependente, elas não são explicadas pelo acaso. Nós rejeitamos a hipótese nula e vamos trabalhar com a nossa hipótese teste. Então, esse é o nosso modelo teste, que envolve essa interação entre o tratamento e a distância com a proporção de indivíduos recapturados. Podemos, então, verificar se há como simplificar esse modelo. A gente deve olhar a significância dos parâmetros através do exame de uma ANOVA. Quando fazemos isso, o que a gente percebe é que todas as variáveis são significativas, incluindo essa interação entre o tratamento e a distância. O que nos resta agora é conferir se esse modelo está adequado para o nosso tipo de dados, né? Então, se rodarmos a função RT4Bio, e tentarmos usar a função R diagnóstico aqui, a gente vai perceber que ele mostra um erro. Ela não funciona para distribuição binomial. Tá? Então, eu vou deixar isso dessa forma, porque depois eu vou tricotar o arquivo para mandar a vocês, né? Aqui está dito que nós não temos como usar a função R diagnóstico para distribuição binomial. A gente pode ver o que é plot, no entanto, usando a própria função plot. A gente dá Enter aqui embaixo, né? Vamos ver um zoom. E o que a gente percebe aqui, olha, que boa parte desses resíduos, eles estão dentro do esperado, mas alguns números aqui, tanto acima quanto abaixo, eles estão bem ruins. Então, isso é um indicativo de que esse modelo pode ter algum problema. Podemos, então, ver os parâmetros de dispersão com aquela função dispar que já vimos antes. Então, quando rodamos ela aqui e chamamos a função, olha o que a gente percebe, a diferença é absurda. Para distribuição binomial, o valor esperado é 1, e nós encontramos 17,8. Então, claramente, a gente está com um fortíssimo problema de sobredispersão. Então, como há sobredispersão, a gente migra agora para a função quase binomial, né? Então, vamos fazer o GLM, o que a gente vai mudar agora aqui é a quase binomial. Rodamos o nosso modelo 2 e vamos fazer agora o teste F do modelo 2. E assim nós percebemos que com essa outra distribuição, agora com quase binomial, né, a interação ela não é mais significativa. Então, a gente precisa simplificar o modelo. E assim construímos o nosso modelo 3, em que a diferença agora é a troca do asterisco lá no modelo 2 para esse maisinho no modelo 3. Lembrem, essa pequena mudança ele faz a retirada da interação entre as variáveis. Rodamos o modelo 3 e a ANOVA, né, dele. A ANOVA aqui é com teste F por causa da família quase. Como é quase binomial, a gente usa teste F. E quando vemos o resultado da ANOVA, a gente percebe que a proporção de indivíduos recapturados é influenciado pela distância e pelo tipo de ferormônio. Então, a gente não pode mais simplificar esse modelo, né, porque todas as variáveis são significativas. E como que ficaram os parâmetros de dispersão?
Se olharmos aqui, né, o que a gente percebe é que o parâmetro na distribuição binomial, que era 1, e nós observamos 17,87, ele passa a ser quase 15, com quase binomial, nós observamos um 16,67. Então, a diferença agora caiu aí 10 vezes. Então, o nosso modelo 3 é muito melhor. A gente tem um pouco de sobredispersão ainda, é verdade, mas isso é aceitável, então podemos continuar. Então, nos resta agora fazer análise de contrastes e verificar se todos os parâmetros nesse modelo, né, nesse tratamento, são significativos. Lembre que a gente tem vários tipos de feromônios, tá? Então, precisamos fazer uma análise de contrastes. Vamos agora fazer, então, a análise de contrastes, né? E olha só, eu tinha falado do problema do ATET, né? Nós estamos usando os dados atachados aqui. Se você tiver rodado aquilo várias vezes e tiver dado problema, basta desfazer, e a função chama detach, tá? E depois atachar novamente aqueles dados, tá? E assim resolve o problema, a gente pode continuar. Agora é importante sim que os dados estejam atachados. Para usar a função comes, né, do pacote RT4Bio, a gente precisa dos dados atachados. Então, vamos fazer análise de contrastes. Aqui está o pacote RT4Bio. A variável que nós queremos testar é o tratamento a partir do modelo 3. Então, chamamos o pacote, rodamos a função. E aqui, né, vamos ver o texto dela todinho. Agora ela é mais longa que nos outros exemplos anteriores. Pronto. Então, lembrem, né, ele mostra lá, olha, nasce com grau, 5%, né, do poder de análise, né, do alfa aqui. Então, olha só, níveis atuais de aumento da ordem, né, por ordem de média, né, do aumento da proporção de indivíduos recapturados. Primeiro foi do feromônio A, depois C, B, D, E, até o F. Então, ele vai fazer o contraste, lembrem, faz com os dois mais baixos, depois com os próximos, depois com os próximos. Né? Então, ele testa A e C. A e C não são diferentes. Agora, ele vai testar usando os dois como um só. Então, AC contra o B. AC e B não são diferentes. Então, agora já junta os três. Agora, ele está juntando o A, C e o B e vai tentar esse trio contra o D. E aí descobre A, C e D não são diferentes. Então, junta os quatro. A, C, B, D contra o E. E aí ele descobre A, C, B, D e E são diferentes. Então, agora já tem 4 feromônios num grupo e o outro está no 5º grupo. Falta testar agora se o E é diferente de F. Ah, mas eu não testei o F com os outros. Não precisa. Dado que você já veio, testou com o menor e o próximo imediatamente maior do que ele, se eles forem distintos, né, é garantido que o outro maior do que aquele anterior também vai ser distinto. Então, a comparação agora é entre E e F. Então, ele compara E e F e percebe que E e F não são diferentes. Então, a gente tem um grupo feito por A, C, B, D e um grupo formado por E e F. Tá? E ele, inclusive, mostra as médias aqui desses grupos. E, com isso, nós descobrimos que os feromônios constituem 2 grupos de atração. Né? 2 níveis, o grupo ACBD e o grupo EF. A gente pode, inclusive, ver isso aqui agora. Opa! Nós tínhamos rodado uma análise que colocou gráficos um do lado do outro. A gente pode desligar isso aqui utilizando essa função dev-off. Vamos rodar ela e depois rodar aquele box plot. Agora conseguimos ver a figura. Vamos vê-la em uma escala maior. Então, vendo aqui esse gráfico em um tamanho maior, o que a gente percebe é que claramente A, B e C, né, não são diferentes entre si. D poderia deixar dúvida olhando graficamente assim, né, e E e F claramente representam o mesmo grupo. Então, é por isso que a análise de contrastes ela é importante, de mostrar para a gente, né, quem representa o mesmo grupo. Então, se esse aqui fosse um gráfico que você usaria numa publicação, colocaria aquelas letrinhas, né? Por exemplo, um A aqui em cima de A, de B, de C, de D, e a letrinha B em cima de E e F. Essas letrinhas indicam grupos distintos, né? Essa é a notação que a gente utiliza para fazer essas figuras.
Agora, o que nós precisamos é recodificar a variável original para que a gente possa construir um modelo utilizando como tratamentos apenas esses dois grupos, né? O grupo de A, C, B e D e o grupo lá do E e F. Para fazer isso, a gente vai utilizar o pacote char. E vamos usar a função recode desse pacote. Então, o que ela faz? Olha, é o recode da variável tratamento e eu preciso colocar, entre aspas, a função que vai fazer esse recode. Do que eu quero? Eu quero que o tratamento, onde tenha os valores concatenados aqui de A, C, B e D, leia A, C, B, D. Vou rodar isso. Se chamássemos o tratamento 2, essa variável que acabamos de criar, nós veríamos que onde tinha A, C, B ou D, mudou para ACBD. E onde tem E e F, E ou F, continua separado. Então, a gente tem que recodificar novamente. Então, recodificamos agora e vemos dessa forma que temos apenas 2 níveis nessa variável. Então, agora, tudo certo. Podemos agora fazer o nosso modelo final, que vai utilizar essa variável tratamento que foi recodificada. Rodando esse modelo e chamando a nova para testá-lo, a gente percebe que as duas variáveis continuam significativas, né? Tanto a distância quanto o tratamento explicam a proporção de indivíduos recapturados. O que nos resta agora é fazer o gráfico, né, que represente isso aqui, um gráfico de dispersão que represente esse modelo. Então, agora sim, a gente chama o sumário do modelo para pegar os parâmetros que vamos utilizar no gráfico. Vendo o sumário, o que nós observamos? Nós temos um valor de intercepto. Para qual é esse intercepto? Para qual parâmetro? Por A, C, B, D, porque ele aparece em ordem alfabética. E um valor para a inclinação, tá? Que é esse valor aqui. O outro valor, né, que aparece aqui embaixo é o valor do intercepto para o outro tratamento, que é esse valor menos esse valor aqui. Na verdade, mais esse valor, porque ele é positivo. Então, esse valor mais esse valor aqui, que é o valor relativo àquele anterior. Então, assim, a gente já percebe, né, que a CBD vai ficar com a sua curva abaixo do parâmetro de EF. Lembrem, é o que é esperado, dado que estamos vendo aqui nesses box plots mais altos em relação àqueles outros 4. Aqui tem uma particularidade. Lembrem que para fazermos o gráfico de um modelo GLM, a gente precisa calcular o inverso da função de ligação. A função de ligação aqui é o logit, o log de P dividido por 1 menos P. O inverso disso é a função exponencial de P dividido por 1 mais a exponencial de P. Isso é um tanto complicadinho de ser escrito, tá? Mas nós vamos ver que existe uma outra opção, tá? Que é usar a função plogis aqui no R. Então, vamos por partes. Vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Então, primeiro, vamos construir o plot. Lembrem, o plot ele só é possível ser feito dessa forma porque nós colocamos aqui, olha, a função unclass para o tratamento, porque tratamento é uma variável fatorial. Da mesma forma como vamos usar para o PCH e para cor. Tá? Então, chamei o plot. Tá lá. Então, temos agora essas bolinhas cheias e os asteriscos. Tá? Quem que é quem? Vamos por ordem. Olha só, o asterisco é o 8. Então, é a primeira fator, é o ACBD. Tá? E é essa primeira curva que nós vamos fazer aqui. Olha. É a exponencial daquela equação dividido por 1 mais a exponencial daquela mesma equação. Tá? Então, é o valor do intercepto, né? A inclinação foi negativa aqui. Lembra, a inclinação é negativa porque é esperado, aumenta a distância, diminui a probabilidade de recaptura dos bichos. Rodo esse script e nós vemos lá a curva preta, que a gente sabe que é do ACBD porque ele tem valores mais baixos. A segunda curva, ela é paralela a essa. Por que eu sei que é paralela a essa? Porque a interação no modelo não foi significativa. Então, a gente só tem um valor de inclinação, que é o mesmo valor que tinha para a primeira curva. Então, agora a gente tem apenas que colocar o valor
do intercepto, né, dentro de um parênteses para facilitar, né, para garantir essa conta. Então, é o 0,24579 mais o valor, né, do intercepto daquela curva. Então, quando rodamos isso, que a gente espera que esse valor esteja acima da curva preta. E é o que nós observamos, uma curva paralela acima da preta. Podemos, inclusive, colocar uma legenda, né? E olhando agora esse gráfico, o que nós percebemos, bom, a legenda ficou meio ruim, está bem em cima aqui, poderíamos deslocá-la um pouco mais, é verdade, mas o que nós percebemos é que quanto mais distante, menor é a probabilidade de recaptura de um indivíduo, e utilizando os feromônios E e F, a gente consegue um percentual de recaptura maior do que utilizando os feromônios A, B, C ou D. A gente pode, então, refazer aquele box plot para ver, então, essa diferença com esses novos tratamentos. Então, quando chamamos o box plot agora, olha só, nós percebemos, então, que a maioria dos valores de recaptura com os feromônios E e F está acima da maioria dos valores aqui com os feromônios A, C, B e D. Tá? Bom, então, chegamos ao fim desse script, né? Aqui nós utilizamos agora, pela primeira vez, uma distribuição binomial, calculamos o gráfico para esse modelo, testamos se o modelo estava adequado aos dados, a gente fez a mudança para quase binomial, nós simplificamos o modelo, fizemos uma análise de contraste, né? E lembrando, nesse caso é importante utilizar o peso, porque o número de observações era diferente para cada tratamento. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, escrevam aí no chat ou entrem em contato posteriormente. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.